Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 20 de maio de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcângelo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Presente também a conselheira Carmen Ferreira Saraiva, convocada para os impedimentos. Justamente esses impedimentos é que nós vamos julgar por primeiro, são processos em que eu me declarei impedido, os itens 68, 72, 73, 74, 75 e 76. Por isso, doutor Camerano, peço que o senhor assuma os trabalhos para que eu possa me ausentar da sala de reunião, tá ok? Isso. Com a palavra, doutor Camerano. Obrigado. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, doutora Carmen. Mais uma vez aqui é um prazer estar conosco. Então, conforme o presidente já anunciou que está impedido nesse processo, vamos passar então ao item 68 da pauta, recorrente Orcali Serviço de Limpeza Limitada, da relatoria do conselheiro Itamar Arthur. Por favor, doutor Itamar, o senhor está com a palavra. Bom dia, senhores. Bom dia, doutora Carmen. Vamos lá. É um processo simples, tá? Em relação ao despacho eletrônico, que reconheceu apenas em parte as parcelas de composição do saldo negativo, formada na Perdecomp, né? E homologou parcialmente a compensação declarada. Eu vou colocar a imagem embaixo aí do despacho, mas na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou em síntese a não homologação integral da composição resulta em bis in idem, dando ensejo à tributação em duplicidade de forma confiscatória e injusta, porque as retenções foram efetivamente efetuadas pelas fontes pagadoras. As provas das retenções estão na Receita Federal através da análise da DIPJ, DIRF ou resumos do beneficiário, não havendo razão para se exigir que o contribuinte junte ao processo os comprovantes de retenção, que foi exigido, né? A gente vai olhar aí mais à frente que na verdade, são alegações da manifestação de inconformidade, então ela já sabia que deveria ter juntado esses comprovantes, né? E alegou isso que está grifado em amarelo, que não tem razão para se exigir os comprovantes de retenção, né? Vou continuar a leitura aqui. Apesar da obrigação de emitir comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e da retenção do imposto de renda retido na fonte, pessoa jurídica, a maioria de suas fontes pagadoras não cumpriram com a obrigação acessória. A recorrente não dispõe dos meios para forçar a entrega dos referidos comprovantes na Receita Federal. A Receita Federal tem acesso ao comprovante em que a requerente é beneficiária do imposto de renda retido na fonte através do resumo de beneficiário. Ela anexa razões contábeis, que a gente vai ver se estão nas folhas 41, se não me engano, que comprova as retenções e pede reforma do despacho decisório. O colegiado acou por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação, por entender que o imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção. Então, com base na ausência do comprovante, não foi o colegiado, a decisão de piso denegou o pedido, né? A interessada apresentou, então, recurso voluntário, reiterando em essência as alegações apresentadas. Realça que o contribuinte, quando da apresentação da manifestação, apresentou a prova contábil da referida retenção, comprovando ao fisco que, em respeito à legislação tributária, teve o valor do tributo descontado de sua nota fiscal e prestação de serviço, quitando por antecipação a exação federal. Acrescenta que a onerada por eventual ausência de retenção deve ser a tomadora de serviço, por ser a legítima responsável tributária pelo recolhimento, e não a requerente, que na prática já teve retido na nota fiscal o valor atinente ao pagamento da exação por antecipação, a tomadora, né? Requer, então, a reforma da decisão para confirmar o crédito remanescente e, como consequência, a homologação total da compensação. Aí, abaixo, na folha 3 do voto, no relatório, né? Eu coloco a imagem do despacho, dá para a gente observar que são todos os processos o mesmo caso, tá? Nesse caso aqui é um paradigma. Eu vou fazer os ajustes, tirar as especificidades
mas eu deixei aqui para os senhores observar, como a gente vai julgar até o item 70 e os próximos itens, é a mesma situação. É o caso de retenção na fonte não comprovada de saldo negativo, né? Então, eu coloco aí também o relatório da decisão de PIS e já expus o que ela colocou no recurso voluntário. Então, vou passar para o voto, e no voto eu tomo como essência o que já foi decidido com base no artigo 57, parágrafo 3º, já foi decidido pelo julgador Aracô, né? Que ele considerou que não foi comprovadas retenções, ele indicou a súmula CARF 80, né, que diz que na apuração do imposto de renda, a pessoa jurídica poderá deduzir imposto devido, poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Eu estou indo um pouco rápido, porque é um processo que a gente julga aí, é recorrente, né? A nossa turma aqui praticamente tem a posição firmada, com exceção da doutora Carmen, que está aí participando desse julgamento. Então, em síntese, a decisão de piso não reconheceu as retenções porque ele não apresentou o comprovante, considerou que o razão contábil por ele apresentado nas folhas 42 não é suficiente, indicou a súmula 80 e denegou o pedido. Na folha do voto, para finalizar, na folha 10 do voto, eu coloco das provas apresentadas junto à manifestação de inconformidade, folhas 42. Aí eu segue do meu voto. É importante realçar que, na ausência do informe de rendimentos, é preciso apresentar os lançamentos contábeis juntamente com os documentos fiscais, notas fiscais, a fim de demonstrar a coerência dos valores. Desejável ainda demonstrar a efetiva movimentação dos recursos pelo valor líquido. Desse modo, a apresentação unicamente do livro razão analítico não é suficiente para comprovar a efetiva retenção, né? A efetiva retenção da parcela de retenção, de modo a oferecer certeza e liquidez ao direito creditório pleiteado. Preciso fazer um ajuste aqui. Ela disse da suspensão da exigibilidade, eu coloquei aqui um padrão, né, que está suspenso. Enfim, como ela não demonstrou, ela só apresentou as razões na folha 42, eu considerei que não é suficiente como a decisão de PISA. Ela deveria demonstrar nota fiscal para demonstrar a receita. Desejável ainda, ela demonstrar, nem que por amostra, a transferência de recurso, porque ela vende, ela emite a nota fiscal, tem retido um valor. Ela recebe pelo líquido. Então, ela lança no razão contábil dela pelo líquido. Então, ela tem que me mostrar que são essas notas, referente àquela prestação de serviço, que ela teve retido, ou seja, demonstrar as notas, demonstrar os lançamentos referente àquelas notas e o que foi retido. Se ela demonstrar do extrato bancário, que daí é a prova mais forte, qual que é a prova mais forte? Ela recebeu o valor referente àquela nota pelo valor líquido. Ou seja, emitiu a nota de 100, teve retido 1%, ela recebeu 99% no extrato bancário dela. Nem que for por amostra. Agora, o que ela fez? Ela juntou apenas o razão, as folhas 42, e alertada pela DRJ, incluindo a súmula, não dá para a gente saber essa retenção referente a qual receita se refere, qual é a natureza da receita. Então, por isso, eu voto, senhor presidente, eu voto por negar o provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Tem microfone, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Estão abertos aí para as discussões. Se alguém deseja se manifestar. Tamar, ela juntou só, então, o livro, uma parte do livro, ela não porque ela está falando aqui que juntou as notas também, não? Não. Não juntou. Não vinculou. Estou passando o olho aqui, enfim, mas... Ela juntou e não vinculou? Ela não... Não, ela não juntou as notas. Eu estou olhando aqui, porque se tivesse juntado, eu teria colocado eu teria colocado aí das provas juntadas, né? Mas não tem as notas fiscais aqui, tá?
É só o livro razão, você olha nas folhas 42 e seguintes, são as provas que ela juntaram, e folhas, né? Folhas digitais. E no recurso voluntário não juntou nada. Uhum. Mais alguém? Ok. Então, podemos passar à votação, então. Conselheiro Daniel? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Carlos André? Acompanho. Conselheira Luciana? Acompanho. Conselheira Carmen? Acompanho. Conselheiro André? Letícia, primeiro. Oh, perdão, conselheira Letícia. Acompanhe, presidente. Já acho que eu fiz uma confusão aqui. Agora é conselheiro André. Também acompanho, presidente. Ok. Eu também acompanho o voto do relator, então temos que, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo? Só um instantinho aqui que eu vou anotar aqui. Já passamos para o próximo. Só um instante. Muito bem. Os itens 69, 70, 71, eles são repetitivos e seguem o decidido no voto que acabamos de proferir aqui nesta sessão. Certo, conselheiro? Então, nós vamos passar, então, para o item 72, também da relatoria do conselheiro Itamar Orcali, Serviços de Limpeza. Com a palavra, o relator. Bom, pessoal, trata-se de processo idêntico ao que a gente acabou de analisar, tá? Na folha 3 folha 3 aqui do meu relatório, tem a imagem do despacho decisório. Ela juntou o livro Razão, folha 26 e seguintes, a mesma prova juntada, disse que era suficiente. O fundamento da DRJ foi o mesmo, que não foi comprovado, e eu não considerei. Ela alega que eu na folha 9 do voto, eu coloco que o livro Razão apresentado nas folhas 71 seguintes, deixa eu ver se aqui que eu coloquei lá 71, eu estou olhando 26, só um segundinho. É folha 26, tá? Eu coloquei aqui no voto 71, mas está a folha 26. O livro Razão apresentado, sem outros elementos que corroborem a efetiva retenção do tributo e oferecimento da receita da tributação no respectivo período de apuração, não é suficiente para comprovar direito creditório pleiteado. O ônus da prova cabe ao interessado. A legislação elege o comprovante de retenção como documento idôneo para comprovar. Na ausência, é preciso apresentar, além dos lançamentos contábeis, os documentos fiscais, a fim de demonstrar a coerência dos valores, como eu já coloquei no outro voto, né? Desejável ainda a movimentação dos recursos pelo valor líquido. Desse modo, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Processo idêntico ao anterior, né? Alguma dificuldade? Alguém quer falar alguma coisa? Então, podemos passar a votação. Conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Carlos André, conselheiro. Acompanho o relator. Conselheira Luciana. Acompanho o relator. Conselheira Letícia. Acompanhe o relator. Conselheira doutora Carmen. Acompanho. Conselheiro André. Também acompanho, presidente. Muito bem. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar, então, ao item seguinte, que é o item 73 da pauta, também da relatoria do conselheiro Itamar, Orcali, Serviços de Limpeza. Com a palavra o relator. Esse item, ele só tem um detalhe, que as retenções na fonte foram comprovadas, tá? Mas se a gente olhar aqui a imagem
do folha 3 do despacho, o próprio despacho já reconheceu as retenções. Só que ela tinha CSLL devida, um valor maior. Foi reconhecido no despacho 15.997,97, parcela de crédito. Como a contribuição devida era 17 mil, ela não teve saldo negativo reconhecido. As alegações dela foi a copia e cola, inclusive está em vermelho aí, que ela usou dados de outro processo, que não se refere a esse. Então, eu vou acrescentar acrescentar aqui que foi reconhecido o valor pelo despacho decisório e que a CSLL devida dela supera o valor da parcela de retenção, já foi integralmente reconhecido, tá? Então, esse processo tem essa especificidade e o voto é por negar provimento ao recurso voluntário, senhor presidente. Muito bem. Alguém deseja fazer algum comentário? Ok. Então, vamos partir para a votação. Conselheiro Daniel? Com o relator, presidente. Conselheiro Carlos André? Acompanho o relator. Conselheira Luciana? Acompanho o relator. Conselheira Letícia? Acompanho o relator. Conselheira doutora Carmen? Acompanho. Conselheiro André? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o voto do relator, então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Passamos, então, ao item 74, né? Isso. A mesma coisa. Ok, 74, com a palavra do relator. Ok, senhor presidente. O item 74 é a mesma coisa, as provas estão nas folhas 28 seguintes, que é o livro Razão, né? Uma planilha demonstrando os lançamentos, mas da folha do livro Razão, e os argumentos são os mesmos. A imagem do despacho decisório consta do voto na folha 3, que não reconheceu parcela da retenção na fonte. Como ela não comprovou, pelos mesmos argumentos, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Podemos passar a votação, né? Processo semelhante aos outros que vimos, né? Conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Acompanho o relator. Conselheira Luciana. Acompanho o relator. Conselheira Letícia. O relator, presidente. Conselheira Carmen. Acompanho. Conselheiro André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos agora, então, ao item 75, né? Também da relatoria do conselheiro Itamar, recorrente Orcali Serviço, com a palavra o relator. A mesma situação, a imagem do despacho está na folha 3 do relatório, do voto. As provas apresentadas constam das folhas 20 e seguintes, que é o livro Razão. Na mesma linha do que vem sendo decidido, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Então, passamos à votação. Então, conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Acompanho o relator. Conselheira Luciana. Acompanho o relator. Conselheira Letícia. O relator, presidente. Conselheira Carmen. Acompanho. Conselheiro André. Acompanho o relator. Muito bem, eu também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar ao item 76, também da relatoria do conselheiro Itamar, a mesma recorrente, Orcali Serviços de Limpeza. Com a palavra o relator. É a mesma situação, a folha 3 consta a imagem do despacho, tá?
As provas foram apresentadas nas folhas 39 seguintes, que é o livro Razão, mesmo caso. Por esse motivo, eu nego o provimento, que é o que já vem sendo decidido. Nego o provimento ao recurso voluntário, senhor presidente. Muito bem. Doutor Camerano, só um minutinho, porque o Pois não. conselheiro Daniel caiu. Quem? Daniel caiu. Daniel. Ah, Daniel. Ele já está voltando. Foi agora, né? No voto anterior ele estava, né? Estava sim. Vamos aguardar um pouco. Está tendo muito problema agora com o sistema. Não tá bom, não. Pois é, né? Sistema novo, né? Ele está comunicando aqui conosco no WhatsApp que está voltando, né, Letícia? Isso, conselheiro. Então vamos aguardar um pouquinho mais se aconteça. Estou sugerindo a ele entrar pelo celular, às vezes é mais fácil.
E o conselheiro Daniel não costuma cair, não, né? É raro ele cair, né? Ele até cai, mas ele volta rápido, né? Pois é. Ele está reinstalando o aplicativo. Uhum. Vamos aguardar. Presidente, para mim Pois ele não. está aparecendo. Ele está aparecendo para Então mim. ele deve estar entrando já. Apareceu aqui. Voltei aqui, pessoal. Foi mal. Reiniciou do nada aqui o computador. Não, tranquilo. Que bom que acertou tudo aí. Daniel, o senhor pegou o último voto? Você chegou a participar do último, não, né? 76, doutor Daniel. Do 76, não. Eu só participei do 75. Tá, então, por favor, peça ao relator que reproduza o seu voto. O item 76, por favor. É a mesma situação, né? As provas, a mesma situação de não comprovação de retenção na fonte. O despacho, a imagem do despacho consta na folha 3, né? No relato aí, no relatório. Retenções da fonte não comprovadas. Ele apresentou as provas, que é só o livro-razão. Eu fechei aqui o processo, mas as provas estão nas folhas 39 seguintes. Ou seja, só apresentou o livro-razão e não comprovou. Na mesma linha que vem sendo julgado os últimos processos. Então, por isso, eu neguei provimento ao recurso voluntário. Ok, presidente. Eu tinha lido já o voto e analisado o processo. Eu acompanho o relator. Muito bem. Então, conselheiro Carlos André. Acompanho. Conselheira Luciana. Acompanho. Conselheira Letícia. Acompanhe, presidente. Conselheira Carmen. Acompanho, presidente. Pois não. Conselheiro André. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o voto do relator, então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo? Agora, parece que o presidente vai retomar os trabalhos. Agradeço a participação da doutora Carmen. Muito obrigada a todos. Vamos aguardar o presidente. Bons trabalhos. Obrigado. Doutora Carmen. Pela presteza de sempre, tá? Muito obrigado pela presteza de sempre. Tá bom? Tchau, Carmen. Eu que agradeço. Bom Até a próxima. dia. Tchau, tchau. Até. Obrigado, doutor Camerano. Pois não. Retomando, então, a ordem da pauta, a ordem normal da pauta, eu vou chamar o item 61 do conselheiro Cláudio Andrade Camerano, recorrente Evalx Participações S.A. Para esse processo, nós temos sustentação oral. Então, eu pediria o apoio, chamasse o patrono à sala de reunião, por gentileza. Ok, presidente, irei convocar.
Apoio, por gentileza, você pode... eu estou com a imagem da conselheira Carmen congelada na minha tela. Você tem como excluir? Presidente, vou dar uma olhadinha aqui. Ontem ela demorou um pouco para sair. A imagem, né? A imagem congelada. E aí impede que apareça no meu vídeo a patrona. Agora sim, a patrona está aparecendo no meu vídeo. Doutora Débora Dolfini Agliardi, OAB Rio Grande do Sul, 119.637, Humberto Ávila Advocacia. É isso, né? Correto, doutor. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à turma dia. 1401. Bom A dia. palavra, o relator, então, doutor Cláudio Andrade Camerano, recorrente Evalx, Participações S.A. Pois não, senhor. Bom dia a todos, bom dia, patrona. Eu vou iniciar, então, o relatório aqui, o voto transcrevendo aqui posições adotadas pela decisão de piso, quinta turma da RJ de São Paulo. Foi um despacho decisório proferido lá, então, pela grade lá de São Paulo, que homologou parcialmente compensações declaradas até o limite de creditório reconhecido, né? Então, eles analisaram aqui saldo negativo dos anos calendário 2001, 2002 e saldo credor de contribuição social do ano calendário de 2002. Ao analisar o crédito pleiteado, a fiscalização apurou que o saldo negativo do ano calendário de 2001, no valor de R$ 5.368.807, declarado na DIPJ do ano calendário 2001, esse saldo foi composto pelas deduções de imposto de renda retido na fonte das estimativas recolhidas de RPJ. Essas estimativas foram analisadas e confirmadas pelo auditor fiscal, que verificou que parte dessas estimativas, né, foi compensada com imposto de renda na fonte de aplicações financeiras, que totalizaram 4.649.275. Então, esse valor foi utilizado para compensar as estimativas. Relativamente ao imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras, foi verificado que a contribuinte não ofereceu o total das receitas de rendimentos obtidos em contratos de swap. Desse modo, o imposto retido na fonte, relativo ao valor não oferecido, não teria sido considerado. Quanto aos outros investimentos, também foi constatado o oferecimento parcial desses rendimentos e, por consequência, a fiscalização considerou tão somente a fonte relativa ao rendimento declarado na DIPJ. O valor total do imposto de renda na fonte aceito pela fiscalização somou R$ 5.424.695, que, diminuído do valor da fonte, do imposto da retido na fonte, já utilizado nas compensações estimativas, R$ 4.649.000, restou o valor de R$ 775.420 passíveis de ser utilizado na DIPJ. Relativamente às deduções de incentivos fiscais dos fundos de direitos da criança e do adolescente, incentivos à atividade audiovisual e operações de caráter cultural e artístico, essas deduções não foram aceitas por não haver comprovação documental suficiente. O auditor fiscal verificou também a ocorrência de compensação sem processo, onde foi utilizado o saldo credor do imposto de renda de RPJ de 2001 para compensar débito estimativo de fevereiro de 2002, restando, portanto, o valor de R$ 469.239 de saldo negativo de imposto de renda do ano calendário de 2001, passível de ser compensado. Partindo para a análise do crédito de 2002, saldo negativo, a fiscalização considerou que esse saldo no valor de R$ 599.009, declarado na DIPJ do ano calendário de 2002, também foi composto de deduções de imposto de renda na fonte e estimativa de imposto de renda,
pessoas jurídicas. Essas estimativas foram analisadas e confirmadas pelo auditor, né? E verificou também que, a exemplo do ano anterior, parte do valor devido foi compensada com o imposto retido na fonte de aplicações financeiras, e que essas compensações de imposto retido na fonte totalizaram 224.072,45. Muito bem. O auditor fiscal apurou também que a contribuinte declarou na DIPJ valor de estimativas pagas superior ao valor do montante do imposto de renda pago nessas estimativas. Assim, descontou-se a diferença no valor de R$ 49.100 do saldo credor apurado nesse ano calendário. Relativamente ao imposto de renda na fonte, sobre aplicações financeiras, foi verificado o oferecimento de rendimentos compatíveis com o imposto de renda na fonte utilizado na DIPJ, no valor de R$ 599.009. E somados com o imposto de renda na fonte utilizado nas compensações estimativas, totalizou R$ 823.081. O valor total do imposto de renda na fonte declarado na DIF foi de R$ 1.280.170. A diferença entre esse valor e o utilizado pelo contribuinte se refere ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre juros sobre o capital próprio, recebidos no valor de R$ 407.497, que teria sido utilizado para compensar débitos de imposto de renda na fonte, também incidentes sobre pagamento de juros sobre capital próprio, né? Muito bem. Essas compensações foram declaradas em DCTF. Um detalhe apontado pelo auditor é que a DCTF de folhas tais está vinculada à decompro de folha 0102, do processo 2003-36, cujo débito 142.920 foi compensado em parte com o imposto de renda na fonte de juros sobre capital próprio do ano calendário de 2002. Muito bem, então foi diminuído o saldo credor do ano calendário de 2002, apenas o valor relativo à diferença entre o que foi efetivamente recolhido em estimativas e o que foi declarado como valor pago, restando, portanto, R$ 549.909, saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2002. Com relação ao saldo credor de Constituição Social, foi reconhecido integralmente o valor. Muito bem, então, continuando aqui. Em pesquisa ao sistema SF, foram encontradas 79 decomptos vinculados ao presente processo. Dessas PER-DECOMP, foi indeferida a PER-DECOMP de retificação número tal, transmitida em 15 de maio de 2007, relativa a PER-DECOMP de folha 145, por já haver decorrido mais de 5 anos, contada a data da extinção do crédito tributário. As informações aqui. Dessa maneira, foram homologadas parcialmente as DECOMPs e PER-DECOMP declaradas até o limite do creditório. Cientificado da decisão proferida no despacho, né, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade. Eu vou brevemente aqui fazer um relato. Então, alegou que o valor total da receita de swap foi declarado na linha 24 da IPJ, e a mesma informação teria constado no balancete que o Jacob apresentou e argumentou que o fisco não pode desconsiderar o valor do imposto de renda na fonte, uma vez que o rendimento foi declarado na linha que a empresa entende correta. Alega que o valor do rendimento swap total é de R$ 377.867 e não R$ 316.929, como constou na decisão, e esse valor foi informado na DIPJ. Que eventuais divergências de valores, como foi declarado pelas fontes pagadoras, não pode servir de fundamento para invalidar o reconhecimento do crédito. Alega que o imposto de renda na fonte retira as operações financeiras e a fiscalização teria ignorado a legislação vigente sobre o regime de contabilização, que a contribuinte faz pelo regime de competência, né? Argumentando que o imposto de renda na fonte é calculado pela gestão financeira, pelo valor do resgate e diferente do declarado na DPJ do contribuinte, pois esta já ofereceu a tributação em exercícios anteriores parcial daquela receita. Alega que não há qualquer razoabilidade no cálculo apresentado pelo fisco, que reduziu proporcionalmente o crédito de imposto de renda retido, argumentando que a contribuinte sofreu retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 9.998.109,25. Provas, cópias, documentos que ora apresenta. Relativamente às doações feitas, alega que
que está apresentando cópias autenticadas da escrituração contábil no livro Razões Diárias, devendo ser consideradas doações feitas pela contribuinte. Alega também que a glosa de R$ 49.100,19 no ano calendário 2002 da DIPJ foi injustificada, pois o valor se refere a imposto retido de 2002, utilizado para pagamento da parcela de ajuste da DIPJ, visto que o valor pago compensado relativamente a dezembro de 2002 foi baseado na receita bruta e apresenta um demonstrativo para comprovar o que alega. Muito bem. Alega que a desconsideração da retificação por ter sido feita tardiamente decorreu do cumprimento de uma intimação da própria Receita Federal, que alterou o montante devido e devolveu ao contribuinte a diferença de R$ 3.065. Alega ainda que a Receita Federal tem entendido que o prazo de 5 anos se inicia da data da apresentação da PERDECOM, e não da ocorrência de fato gerador, como constou no despacho decisório. Por fim, pede que seja reconhecido integralmente o crédito de 2001 e 2002. A decisão de primeira instância, presidente, ela manteve integralmente o decidido pela unidade de origem em seu despacho decisório. Essas questões de análise de método vão ser detalhadamente comentadas no voto. Eu podemos passar aqui direto para a patrona fazer suas argumentações, ok? Ok. Doutora Débora, palavra. Ilustríssimo conselheiro presidente, conselheiro relator, nas pessoas de quem eu cumprimento os demais conselheiros e conselheiras deste conselho. Presidente, eu gostaria de saber, por gentileza, se eu consigo compartilhar a minha tela? Eu creio que consiga sim, doutora. Porque aqui consta que somente os organizadores e apresentadores poderiam compartilhar. Só os convidados não conseguem compartilhar. Você não tem a licença, né? Se você tivesse a licença do Teams, eu acho que você conseguiria. Bom, ok. Então, meu nome é Débora Dolfini, e vamos seguir, então, sem a tela. Meu nome é Débora Dolfini, e eu estou aqui na condição de representante da empresa EVO, para defender o provimento desse recurso voluntário e, portanto, a homologação das compensações efetuadas. Tendo em vista os demais processos que temos no dia de hoje, eu vou passar diretamente ao ponto mais importante desse processo. A pergunta que se pretende responder, que se pretende ver respondida nesse processo, é se a recorrente teria o direito de aproveitar crédito de imposto de renda retido na fonte referente a receitas financeiras tributadas e declaradas em mais de um exercício. Bom, o que aconteceu? Nesse caso, no ano de 2001, a empresa apurou uma receita de cerca de 27 milhões e um crédito de imposto de renda retido na fonte de cerca de 10 milhões. A fiscalização, no seu despacho decisório, entendeu que a recorrente teria direito a apenas a metade desse crédito, mais ou menos, por entender que a recorrente só poderia aproveitar o imposto de renda retido na fonte no limite das receitas declaradas naquele período. Portanto, assim, a fiscalização aplicou um percentual de 20% sobre a receita financeira declarada naquele período. Esse raciocínio, conselheiros, contudo, é equivocado. E eu pretendo demonstrar isso por 2 pontos. Em primeiro lugar, a fiscalização desconsiderou a natural divergência que existe entre os regimes de tributação das receitas financeiras. Por quê? De um lado, as receitas financeiras são reconhecidas e tributadas pelo regime de competência, conforme ao reconhecimento contábil daquela receita, conforme ao reconhecimento do rendimento do investimento. De outro lado, a retenção do imposto de renda retido na fonte pela instituição financeira ocorre apenas no momento do resgate, ou seja, pelo regime de caixa. Então, é extremamente natural que essa divergência de regimes resulte num descompasso entre a receita financeira declarada e o imposto de renda retido na fonte que se pretende aproveitar. Inclusive, que pode ser maior ou menor,
do que essa proporção que busca a fiscalização. Essa sistemática, conselheiros, é totalmente, tranquilamente reconhecida por esse conselho, inclusive por julgado dessa turma, que eu procurei juntar nos memoriais apresentados. Portanto, conselheiros, é extremamente comum que aconteça essa divergência, que a fiscalização, nesse caso, não aceitou. E o segundo ponto que eu pretendo demonstrar que esse raciocínio da fiscalização está equivocado é que essas receitas financeiras, cujos créditos se pretende aproveitar em 2001, foram tributadas e declaradas em 99, 2000 e 2001. Para comprovar essa oferecimento à tributação do IRPJ dessas receitas financeiras, a recorrente juntou, lá nas folhas 336 desse processo, as DIPJs dos exercícios anteriores, de 2000, 2001 e 2002, demonstrando a tributação das receitas financeiras, juntou as folhas 66 e seguintes desse processo, as declarações de retenção do imposto de renda retido na fonte, demonstrando a retenção do tributo pela instituição financeira, juntou também os informes de rendimento, as folhas 185 desse processo, demonstrando a retenção do investimento, a retenção do imposto de renda apenas no momento do resgate, e também juntou, ilustríssimos conselheiros, uma tabela no seu recurso voluntário, folhas 299, em que ela demonstra a tributação, oferecimento à tributação pelo imposto de renda da pessoa jurídica e a devida retenção do imposto de renda retido na fonte por cada investimento, ou seja, individualizado, demonstrando quando houve o reconhecimento da receita e quando houve a retenção do tributo por cada investimento. Bom, no que se refere aos informes de rendimento, eu destaco, por exemplo, que em alguns informes a gente consegue visualizar que em todos os meses é zerado, sendo que apenas no mês do resgate que se é reconhecido o rendimento e a retenção. Ou seja, no informe de rendimento eu consigo visualizar que a retenção é feita apenas no mês do resgate. Em outros informes ainda, e eu destaco um exemplo da folha 192, lá onde consta a retenção do imposto de renda retido na fonte, consta a informação rendimento tributado 95/2001. Ou seja, eu consigo visualizar, a partir dos informes de rendimento, que aquele rendimento se refere ao investimento de mais de um período. Ou seja, é evidente, a partir desse documento, por exemplo, do informe de rendimento, que aquele rendimento se refere a mais de um período. E para não haver dúvida, ilustríssimos conselheiros, de que essas receitas foram tributadas e foram submetidas à tributação do IRPJ nos exercícios anteriores, basta observar, por exemplo, conforme eu destaquei nos memoriais, que no ano de 99, por exemplo, a recorrente aproveitou um crédito de imposto de renda retido na fonte muito menor do que os 20% da receita daquele período. Foi cerca de 12% em 99. Em 2000, a mesma coisa. A recorrente aproveitou um crédito de imposto de renda retido na fonte muito menor do que os 20% da receita declarada naquele período. Em 2000, foi cerca de 13%. Apenas em 2001, que foi mais do que os 20%. Por quê? Porque justamente foi em 2001 que houve um volume maior de resgates. O que esse dado me demonstra? Me demonstra justamente que em 99 e 2000, houve o reconhecimento de receitas financeiras e a tributação pelo IRPJ, isso está demonstrado nas DIPJs, cujo imposto de renda retido na fonte não foi aproveitado nesses anos de 99 e 2000, justamente porque foi aproveitado em 2001. Inclusive, se eu somar, os números não mentem, né? Se eu somar o imposto de renda retido na fonte, que não teria sido aproveitado em 2000, em 99 e 2000, eu chego ao complemento que a Fazenda busca glosar nesse processo.
Então, excelências, fica evidente nesse caso, a partir dos documentos juntados, e eu tive cuidado nos memoriais de indicar as folhas, que essas receitas foram tributadas, parte dessas receitas cujo crédito você pretende aproveitar em 2001, foram devidamente tributadas nos exercícios anteriores, e isso está devidamente demonstrado nos autos, porque a recorrente reconhece as suas receitas mediante o regime de competência, que é, inclusive, uma imposição legal. Bom, esse é o principal ponto desse processo. E aí, demonstrada essa questão, eu vou passar rapidamente aos pontos adicionais, que eu pretendo ser extremamente breve. Com relação às receitas de swap, a fiscalização desconsiderou todo o imposto de renda retido na fonte de receitas de swap, porque entendeu que não teriam sido declaradas na TMRJ. Mas aí, a recorrente junta o seu balancete do período e demonstra que, na verdade, houve uma divergência apenas quanto à linha que ia ser indicada, porque a recorrente indicou na linha 24, a fiscalização pretendia que fosse na linha 26. Então, é uma questão de conferência de documentos. Com relação às doações, rapidamente também, a fiscalização glosou todas as doações que foram deduzidas, por suposta ausência de comprovação, mas a recorrente também demonstra ali nos seus livros, página 214, inclusive um dos quais consta cópia autenticada, e comprovantes de transferência e recibos também, as folhas 77, que as doações foram realmente realizadas. E, por fim, com relação àquele saldo de cerca de R$49 mil, que o conselheiro relator referiu acerca que foi utilizado, a fiscalização entendeu que tinha um saldo de 2002 que teria sido utilizado para pagar imposto de renda por estimativa de 2003. Mas, na verdade, esse saldo de 2002 foi utilizado para tributo de 2002 e apenas o pagamento que se deu, porque era um saldo excedente, apenas o pagamento que se deu em 2003. Isso, conselheiros, está demonstrado num cálculo apresentado na manifestação de conformidade, folhas 177. Portanto, conselheiros, demonstrado o principal ponto e essas questões adicionais, eu reitero que nesse processo está comprovada a existência dos créditos e, portanto, deve ser provido este recurso voluntário com a consequente reforma do acórdão da DRJ. Eu agradeço o tempo me disponibilizado e eu fico totalmente à disposição a eventuais questionamentos dessa turma. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Camerano, seu voto. Muito bem, presidente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. Conforme relatoriado, os débitos objeto de compensação neste processo estão espalhados em diversos decômios, inclusive em processo final 2003-52, apenso a este, sendo que todas apresentam o mesmo crédito. Só negativo de imposto de renda no calendário de 2001 e 2002, só negativo de condição social do ano calendário de 2002. Eu, de pronto, verifico aqui, por se tratar de matéria de ordem pública, que algumas PER-DECOMPs deveriam ser consideradas tacitamente homologadas, se mostrar. DECOMP da folha 0102. Essa DECOMP de folha 0102, ela foi protocolada em 8 de maio de 2003. E a interessada tomou a devida ciência do despacho decisório de Herado de São Paulo, acostado às folhas 146 e 160, na data de 18 de novembro de 2008. Mais de 5 anos, portanto, da data limite estabelecida na Lei 9.430, né? Muito bem. Devo acrescentar que o que se homologa nesta situação são os débitos compensados, não havendo que se cogitar de que o crédito pleiteado em PER-DECOMP, cuja homologação ocorreu de maneira tácita, seja automaticamente considerado hábil para outras DECOMPs não alcançadas pelo Instituto da Homologação Tácita. Eu trago aqui um acordo do Conselho, né? Ultrapassados 5 anos, apenas em relação
a primeira decompra apresentada, somente os débitos dela compensados estão homologados tacitamente. Então, se há outras decompras que não são alcançadas pela homologação, tá, você vai apenas considerar aquela que realmente foi, né? Muito bem. Assim, se considerar tacitamente homologada a compensação dos débitos da decompra de folha 0102 do presente processo. Com relação ao processo apenso, final 2003-52, a decompra de folha 0102, também com relação àquele processo lá que está apenso a esse. Esta decompra ela foi protocolada em 31 de março de 2003. E a interessada tomou devida ciência do despacho decisório na data de 18 de novembro de 2008. Mais de 5 anos, portanto, da data limite estabelecida na Lei 9.496. Desta forma, da mesma forma de se considerar tacitamente homologada a compensação dos débitos da decompra de folha 0102, que consta no processo apenso, final 2003-52. Bom, com relação às demais decompras, se começar pelo despacho decisório, o qual homologou em parte as compensações, uma vez que promoveu alterações no crédito apurado nas decompras, ou seja, o saldo negativo dos anos calendário de 2001 e 2002. Eu citei aqui o saldo negativo de contribuição social de 2002, mas esse foi integralmente reconhecido. Do saldo negativo do imposto de renda, ano calendário de 2001. Partindo dos dados da ficha 12A da DIPJ do ano calendário de 2001, com as alterações promovidas pelo despacho decisório, nós temos a seguinte situação. Então, você tem aqui a apuração do imposto, né, duas colunas. A apuração do imposto está na DIPJ e uma coluna que foi considerada pelo fisco. Então, nós podemos observar aqui, nas deduções, operações de caráter de atividade cultural, atividade audiovisual e fundos de direito da criança e adolescente, né? De R$ 22.000, R$ 85.000 e R$ 25.000, essas deduções não foram acatadas no despacho decisório. E o imposto de renda na fonte, que estava na DIPJ de 2001, no calendário de 2001, no valor de R$ 5.368.807,30, o fisco considerou R$ 775.420. Já tinha falado no relatório, porque o fisco aqui, olha, uma parte desse imposto na fonte foi utilizado para compensar as estimativas. Então, você pode observar que o imposto de renda mensal declarado por estimativa de R$ 4.771.092 na DIPJ foi mantido aqui no despacho decisório, né? E, além disso, eles fizeram um cálculo ali de um saldo credor após uma compensação sem processo. Então, o saldo credor do imposto de renda de 643.239 passou, então, para 469.239. No item 4.2, estimativas mensais do imposto de renda, no despacho decisório, as alterações efetivadas nesse quadro aqui, devem-se ao fato de que grande parte das estimativas apuradas foram deduzidas do imposto de renda na fonte, no valor de R$ 4.645.275,19. No item 4.3, imposto de renda retido na fonte, as alterações efetivadas resultaram das seguintes constatações, segundo o despacho decisório, né? Então, ele fala aqui, quanto ao oferecimento à tributação das receitas, cujo montante do imposto de renda retido na fonte compôs o saldo credor do imposto de renda, tomando por base a dívida, então ele verifica o seguinte, ele fez a análise dele, baseado em dívida, em PJ e tal, e o seguinte, o total das receitas de SUAP, declaradas na DIRF, no valor de R$ 316.929, não foi informado na linha 21 da ficha 06A da DIPJ do ano calendário de 2001.
Portanto, o imposto de renda incidente sobre essas receitas será desconsiderado na composição do saldo credor do imposto de renda. Com relação ao item B, que ele fala das receitas financeiras, né? Efetuando o somatório das receitas declaradas em DIRF, constata-se que o montante encontrado no valor de R$ 49.773.485, que é composto de dois montantes, R$ 45.823.347, mais R$ 3.950.138. Então, ele viu na DIF que esse valor é superior ao montante informado como receita financeira na ficha da DRPJ pertinente, que foi informado o valor de R$ 27.123.481. Então, eles consideraram na composição do saldo credor o montante proporcional do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre as receitas declaradas, né? Sobre o montante das receitas declaradas em DIF, incidiu o imposto de renda na fonte R$ 9.954.696, que viria a ser o somatório de R$ 9.164.669, mais R$ 790.027. O resultado do cálculo proporcional do imposto de renda retido na fonte sobre as receitas declaradas na ficha 06A da DIPJ. Então, ele fez o cálculo proporcional aqui e considerou lá o valor a ser compensado a título de imposto de renda retido na fonte. Então, ele chegou à conclusão que era aqui R$ 5.424.695, e aqui tem como é que ele fez a apuração. Bom, considerando, então, esse imposto de renda na fonte calculado dessa forma, e o fato de o contribuinte haver utilizado o montante, isso aqui eu estou reproduzindo despacho decisório, e o fato do contribuinte haver utilizado o montante do imposto de renda na fonte nas estimativas mensais, no valor de R$ 4.649.275, conclui-se que o saldo de imposto de renda na fonte que o contribuinte tem direito a utilizar como dedução seria a diferença, R$ 775.420. Então, despacho decisório, você tem realmente na DIF lá 49.730.000 de receitas informadas, né? Mas na DIPJ você está informando 21 milhões. Então, e tem a retenção na fonte de 9.954.000. Então, ele fez um cálculo proporcional, está oferecendo ao contribuinte a retenção no valor do imposto de renda retido na fonte proporcional, que ele fez aqui o cálculo, de 5.424.000. Como desse valor que eles apuraram dessa forma? 4.469.000 já tinham sido utilizados para abater as estimativas durante o ano de 2000. Está considerando que essa retenção, que pode ser utilizada a título de retenção de imposto de renda para compor o eventual saldo negativo de 2001, seria a diferença de R$ 775.000. A decisão recorrida, agora aqui retornando ao voto, a decisão recorrida manteve as conclusões apresentadas pela unidade de origem, não acatando as alegações trazidas na impugnação. No recurso voluntário, então agora sobre essas questões aqui de ordem financeira, no recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.1 do imposto de renda retido na fonte nas operações de swap em 2001, que podem ser, assim, resumidas. Que o valor total das receitas de swap foi declarado na linha 24 da ficha 06 da DIPJ, que consta em balancete. Que a receita é de R$ 377.867,95, e não de R$ 316.929,31. E que eventual divergência, como informado pela fonte pagadora, não pode servir para a glosa efetivada. Que a Receita Federal tem entendido que o comprovante de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, por si só, confere direito ao crédito do imposto de renda retido na fonte. Muito bem, partindo aqui para a análise dessas considerações. Na ficha 06A, demonstração do resultado, que está em documento 1, folha 179, volume 1,
tem-se o único registro de receita de aplicações financeiras na linha 24 outras receitas financeiras e da ordem de R$ 27.123.481,17. Balancete, que está em documento 2, folha 180, volume 1, apresentado, informa rendimento de swap de R$ 377.860,95. E na DIRF consta R$ 316.929,31 e retenção de R$ 63.385,85, que está na folha 62. Ainda, na ficha 43 da DIPJ do ano calendário 2001, folha 52, obtida pelo extrato de imposto de renda consulta, tem-se o seguinte. Então, tem aqui, demonstrativo aqui, que está na ficha da DIPJ, que tem um rendimento bruto aqui, de swap, R$ 99.866,23. E o imposto de renda na fonte, de R$ 19.973,24. Balancete, isoladamente, nada prova. Pois registra informações dos lançamentos contábeis, que são saldos, que não se tem nos autos, assim como o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, pois não se comprova a tributação dos rendimentos. Não se pode aceitar tal comprovante como prova suficiente e é o que se tem nos autos. Acertada, portanto, a decisão recorrida, onde concluiu que apenas uma parte do rendimento da SUAP foi declarada na DIPJ. Então, neste item, portanto, estou negando provimento ao recurso. Partindo aqui para o outro ponto, da outra análise aqui. Na ficha 06A, demonstração do resultado da IPJ no calendário 2001, documento 1, folha 179, volume 1, tem-se o registro da receita de aplicações financeiras na linha 24, outras receitas financeiras, e da ordem de R$ 27.123.481,17. Na ficha 43 da DIPJ, no calendário 2001, folhas 50 a 53, obtida pelo extrato de RPJ Consulta, tem-se que a totalidade dos rendimentos de natureza financeira informados pelas fontes pagadoras foi da ordem de R$ 47.090.414,76. Que a totalidade das retenções de imposto foi da ordem de R$ 10.018.082,93. Então, esses valores encontram-se conforme quadro elaborado na decisão recorrida. Desta retenção, uma parte foi utilizada para quitar pagamento estimativo, que, conforme apontado no espaço decisório, foi da ordem de R$ 4.649.275,19. E o restante foi considerado pela recorrente como dedução do imposto de renda devido. Entretanto, na apuração do resultado, somente foi declarado como receita financeira a importância de R$ 27.123.481,17. Em vista dessa diferença de receitas alocadas ao ano calendário de 2001, a unidade de origem apurou proporcionalmente o imposto de renda retido na fonte, que poderia ser aproveitado. Procedimento acatado pela decisão recorrida, pois também não teria havido a devida comprovação da tributação nos períodos anteriores a 2001. Então, eu reproduzo aqui a conclusão da decisão de piso, que eu já tinha dito, não. Eu vou reproduzir aqui. Item 34 da decisão recorrida. A conclusão da decisão recorrida. Foi feito para considerar o imposto de renda na fonte apenas do valor dos rendimentos declarados na 06A, ou seja, R$ 27.123.481. O valor do imposto retido na fonte correspondente é R$ 5.424.695. Uma vez que a empresa já havia compensado parte desse valor
do pagamento das estimativas, que totalizavam R$ 4.649.275, então teria restado apenas R$ 775.420 de imposto de renda na fonte, que poderia ser utilizado a linha 13 da ficha 12A da DIPJ do ano calendário 2001, para abater o valor do imposto de renda devido. No recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.2 da tributação das operações financeiras pelo regime de competência, que podem ser assim resumidas: que discorda do recálculo proporcional do imposto remetido na fonte, que a fiscalização desconsiderou que as aplicações financeiras envolvem mais de um ano calendário, que o contribuinte deve contabilizar suas receitas pelo regime de competência, enquanto que o IR-fonte será deduzido no encerramento do período em que houverá retenção, que, então, abre aspas, a verificação dos rendimentos oferecidos à tributação deve ser feita necessariamente levando em conta os exercícios durante os quais a aplicação subsiste. Muito bem. A recorrente apresentou rendimentos e retenções, então considerados nos anos de 1999 a 2000, e que, segundo alegou, teriam sido os rendimentos oferecidos à tributação. Então, estou reproduzindo aqui a planilha no voto, onde vocês podem ver aqui, onde essa planilha tem as fontes pagadoras, né? O rendimento, a retenção de 99, 2000, 2001. Então, tem aqui a planilha elaborada pela recorrente, tá? Onde mostra lá o total das retenções, o total dos rendimentos, né? Muito bem. E os valores, repeti, os valores respectivos declarados na DIPJ desses anos. Para fim de comprovação desta alegação, e esses dados pertinentes a essas planilhas, a recorrente trouxe aos autos cópia da ficha 07A da DIPJ, da demonstração do resultado da DIPJ do ano calendário 1999 e a respectiva ficha 13A, cálculo do imposto de renda sobre o lucro real. Traz também a ficha 06A, demonstração do resultado da DIPJ do ano calendário de 2000 e a ficha 43, demonstrativo de imposto de renda retido na fonte. A ficha traz também a ficha 06A, demonstração do resultado da DIPJ 2001, né, que é essa aqui do processo, e a ficha 43, demonstrativo de imposto de renda na fonte também. Bom, na manifestação de inconformidade para apreciação do órgão julgador de primeira instância, a recorrente apresentou apenas os demonstrativos, que estão as folhas 182 e 183, por ela elaborados, onde constam os rendimentos e retenções mensais do ano de 2001, além de comprovante de retenção anual também de 2001. No recurso voluntário, apresenta cópias de certas fichas de IPJ dos anos calendário 99, 2000 e 2001. São essas fichas que estão citadas aqui que eu acabei de mencionar. Nada mais além disso. Entretanto, apesar do alerta dado na decisão de piso, continua faltando a prova da efetiva tributação dos rendimentos anteriores a 2001, no caso, 1999 e 2000. Então, eu considerei que somente essas fichas da DIPJ, esses respectivos anos 99, 2000 e 2005, não seriam a prova hábil para comprovar a tributação efetiva desse rendimento. Então, eu concordo com a conclusão da decisão de piso, onde eu vou reproduzir aqui. A empresa alega que contabilizou os rendimentos financeiros pelo regime de competência, e que, desse modo, não poderia ter declarado a totalidade dos rendimentos financeiros à linha 24 da ficha 06A, pois já havia declarado esses rendimentos em períodos anteriores. E, dessa maneira, teria direito à totalidade do imposto remetido na fonte, apresentando um demonstrativo às folhas 183, que comprovaria o que alega. Examinando tal demonstrativo, constata-se que a reclamante parece entender que a simples relação dos meses de 2001, onde os rendimentos foram oferidos, com a competente retenção da fonte, indica que os rendimentos foram oferecidos nesses meses. A DIPJ apresentada pela empresa sob o regime de apuração do lucro real é pela apuração anual, conforme folhas 31.
E, embora alegue oferecimento de rendimentos auferidos em períodos anteriores, curiosamente não indica onde estaria esse oferecimento mensal, por competência, que reclama ter feito, evidenciando a total falta de comprovação do alegado e a falta de oferecimento de rendimentos financeiros. Então, assim, não assiste razão à empresa relativamente à reclamação do valor do imposto de renda retido na fonte, considerado na DIPJ exercício 2002, que é no calendário 2001. Então, eu apenas de posse dessas fichas, desse quadro demonstrativo, eu entendo que não resta comprovada a tributação dos rendimentos relativos aos anos anteriores a 2001. Então, neste item, eu estou negando o provimento ao recurso. Com relação ao outro item, 46, deduções de incentivos fiscais, as alterações efetivadas resultaram das seguintes constatações segundo o despacho decisório. Com relação às doações para o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente, no valor de 25 mil, os documentos foram verificados, mas glosou-se a dedução em face da não apresentação do devido registro contábil. E assim foi também para o incentivo à atividade audiovisual, no valor de 85 mil. E assim também o foi para as operações de caráter cultural, no valor de 22 mil. Então, o despacho decisório, o despacho decisório analisou os documentos, mas não está contabilizado, por isso que ele deduziu. A DRJ manteve as glosas efetivadas pela ausência de contabilização e também apresenta uma série de argumentos que não foram sequer aventados no despacho decisório, cuja única motivação no despacho decisório foi a não apresentação dos registros contábeis pertinentes. No recurso voluntário, item 2.3 da comprovação e escrituração das doações efetuadas, a recorrente esclarece por que não teria apresentado os registros contábeis à época em que foi intimada, mas só fazendo agora, os quais encontram-se acostados em documento 6. De fato, nas cópias do livro diário Razão, registram os pagamentos. Documento 06, folha 207 a 210. De forma que, cumprida a intimação feita na fase fiscal, devendo descartar os comentários adicionais por parte da DRJ. A DRJ começa a entrar numa série de exames de documentos da prefeitura e outras coisas mais, que não tem nada a ver com o que foi a motivação dos passos decisórios. Os passos não vou aceitar porque não tem registro contábil, e aqui está aprovado realmente os pagamentos. Então, deve-se descartar esses comentários adicionais por parte da DRJ que a fizeram manter reduções, uma vez que as motivações apresentadas pelo órgão julgador divergem da única razão apontada pela unidade jurídica, ou seja, a falta de contabilização que, ora se verifica, foi superada com a apresentação dos registros contábeis. Neste item, dou provimento para restabelecer as pertinentes deduções. Ante o exposto, considerando esse restabelecimento aqui, o saldo negativo do imposto de renda no calendário de 2001, então, considerando aqui a inclusão dessas deduções, ele passaria, então, a R$ 594.655,58. Então, com relação ao que já foi reconhecido, na decisão da DRJ, e agora o que está sendo reconhecido aqui, então, deve-se reconhecer um direito creditório de R$ 125.415,95, que é resultante da diferença entre o saldo supra e o saldo, então, acatado na decisão recorrida, que foi de R$ 469.239. Passando para o saldo negativo do ano calendário de 2002, saldo negativo do imposto de renda 2002, então, eu reproduzo aqui, fiz uma tabela aqui, partindo dos dados da ficha 16A da DIPJ no calendário de 2002, com as alterações promovidas pelo despacho decisório, nós teríamos aqui as seguintes alterações. Somente foi alterado aqui, foi a estimativa, né? Que na declaração do ano calendário, aqui é no calendário de 2002, tá? Eu tenho que consertar aqui na coluna aqui, que eu coloquei DIPJ aqui. Aqui é no calendário de 2002. Depois de renda mensal pago por estimativa,
na DIPJ é R$ 475.854, foi alterado para R$ 426.754,18. Então, teve uma pequena alteração. Bom, do quadro acima, constata-se que a unidade de origem promoveu alterações apenas nas estimativas mensais declaradas, conforme se explica a seguir. No item 527, despacho decisório, verificou-se que a recorrente utilizou-se de uma parte do imposto retido na fonte para a compensação das estimativas mensais, no total de R$ 224.072. No item 52.8, despacho decisório, verifique-se que a recorrente utilizou o saldo negativo do imposto de 2001 para a compensação de parte das estimativas de fevereiro e dezembro de 2002. Outra parte foi compensada com imposto na fonte, das importâncias de R$ 80.765 e de R$ 21.916, respectivamente, conforme explicado nos itens 5.2, 5.22 e 5.2.6. Essas importâncias, somadas ao valor supra lá de cima, compõem o valor total acatado lá do espaço decisório, que foi 426.754,18, que seriam, então, as estimativas, considerando a compensação da fonte mais do saldo negativo de 2001. Então, por isso que ele reduziu ali. Então, o que se tem aqui é um litígio da ordem de R$ 49.100,19, resultante da diferença do total de estimativas mensais, que seria, segundo o despacho decisório, que seria o 475.874, que está na DIPJ, e menos o 427,4, que foi o que apurou o despacho decisório, que seria essa diferença aqui de R$ 49.100,19. Então, essa diferença que eles não aceitaram. A decisão recorrida manteve o valor pela unidade de origem. Então, ele explica aqui, como a patrona já falou, que eles entenderam que isso aqui não pode misturar o exercício, que isso aqui seria uma fonte, que foi paga uma fonte como no ano calendário seguinte, que não poderia e tal. Enfim. No recurso voluntário, a recorrente reitera o que já havia manifestado anteriormente, né? Que a patrona já se carregou aqui de descrever. Eu entendo, nesse caso, assistir razão à recorrente. A unidade de origem, em seu despacho decisório, reconheceu a retenção de imposto de R$ 836.764,73 e de R$ 35.908,17 a título de rendimentos financeiros e de fato, respectivamente, conforme item 5.3.2. E somados, importam R$ 872.672,90. Então, você tem um imposto de renda na fonte confirmado de R$ 872.672,90. Você tem um imposto de renda utilizado, conforme está no despacho decisório, item 5.3.3, de R$ 823.081,71. Você tem uma diferença que é um imposto de renda a utilizar, que é exatamente R$ 49.591,19. Foi utilizado R$ 49.100,19. Ou seja, foi utilizado, inclusive, um pouco menos do que o apurado. Portanto, neste item, eu dou provimento ao recurso, reconhecendo seu crédito de R$ 49.100,19. Com relação à solicitação de crédito decorrente de perdecontas certificadores, eu reproduzo aqui o item 7 do despacho decisório. Em pesquisa ao sistema CIE, foram encontradas perdecontas relacionadas no quadro 6 que estão vinculadas ao presente processo. Então, tem essas dezenas de perdecontas aqui. Então, ele explica aqui as perdecontas e tal, vai explicando a situação dos perdecontas identificadores e tal. A decisão recorrida manteve a conclusão da unidade de origem. O que, na realidade, é o recurso voluntário? A recorrente reitera que teria direito à retificação pretendida, requerendo, assim, um crédito adicional de R$ 3.065,70.
entende que tem direito ao referido crédito, pois a retificação foi efetivada dentro de 5 anos contados a partir da declaração original, que tal contagem seria a mesma considerada pela Receita Federal, conforme acordo da DRJ, cuja ementa reproduzido. Independentemente do que consta o referido despacho decisório, o qual não me parece contemplar o alegado pela recorrente, a contagem correta se faz desde a data da extinção do crédito tributário, conforme bem salientado, tanto no despacho quanto na decisão recorrida, da qual adoto como razão de decidir. Então, eu reproduzo aqui o que está na decisão recorrida. Que ela explica aqui as condições e tal. Na realidade, nós estamos discutindo aqui a R$3.000, e está explicando por que não aceitou. Eu reproduzo aqui na decisão recorrida. Então, neste item também, claro esclarecer que a contribuinte apresentou várias decompras, aqui é uma decisão recorrida. EPR decompra relativa à compensação do saldo analisado no presente processo, e também PER eletrônico relativo a esse mesmo crédito. Assim, o fato de haver sido rejeitado uma das PER decompras retificadoras, que aumentou o número de débitos anteriormente declarado, não gera direito ao contribuinte de aumentar o valor do pedido de restituição eletrônica depois do prazo legal para reclamar o crédito, cabendo a razão de todo fiscal que rejeitou o pedido de retificação. Então, neste também, eu devo provimento ao recurso. Então, senhor presidente, concluindo aqui, eu oriento o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de considerar homologada tacitamente a compensação informada na declaração de compensação de folha 0102 e aquela compensação informada na declaração de compensação apostada às folhas 0102 do processo 2003-52, atenso ao presente. Reconhecer o direito creditório da ordem de R$ 125.415,95 como parte integrante do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2020 e reconhecer o direito creditório da ordem de R$ 49.100,19 como parte integrante do saldo negativo de imposto de renda do ano de 2002. Então, senhor presidente, essas foram as conclusões que eu fiz com relação a esse litígio. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Aberto a discussão. Conselheiros, alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Doutora Letícia. Com relação às operações de swap, tendo em vista esse problema de caixa e competência e a documentação juntada aos autos, que parece demonstrar, porque realmente não foi anexada a DIPJ na íntegra, anexou só as fichas, eu acho que nesse item aí a gente poderia fazer uma diligência para oportunizar a contribuinte a fazer essa demonstração, porque pela documentação juntada, mesmo que no recurso, né, que não teria sido no momento oportuno, mas parece-nos que tem realmente algum sentido de ser que os valores foram oferecidos à tributação nos anos anteriores, até pela tabela feita no recurso pela recorrente. Doutor Daniel, depois doutor Carlos André. Presidente, no mesmo sentido aí da conselheira Letícia, esse problema de oferecimento de tributação em caixa e competência é bem tormentoso, não é incomum a gente ver problemas de reconhecimento de crédito por conta disso, lógico, depende da comprovação. A discussão a respeito de caixa e competência veio a partir da decisão da DRJ, tá? Então, na manifestação de inconformidade, isso não foi levantado, simplesmente falou que tinha um crédito, tá? A partir do momento que falou que não se ofereceu a tributação, aí veio no recurso voluntário, em diálogo com o recurso voluntário, veio dizendo, na verdade, foi oferecido, mas foi oferecido aqui, nessa situação aqui de caixa e incompetência. Então, me parece que seria razoável para esse tópico aqui, e tem indícios, né, tem prova indiciária de que isso possa ter acontecido de fato, é uma realidade que a gente sabe que acontece,
Então, eu também estaria propenso nesse ponto aqui em fazer uma conversão em diligência para oportunizar a complementação aqui das provas. Doutor Carlos André. Presidente, é no mesmo sentido. Eu estava olhando aqui a decisão da TJ, ela, embora ela afaste, né, o demonstrativo como prova, ela não diz exatamente o que precisaria ser juntado. Então, a gente tem seguido essa linha aqui na turma, né? Quer dizer, quando a BRJ aponta o caminho, o que ele precisa ser juntado para comprovar, e o contribuinte não junta, a gente nega. Né? Mas quando a BRJ, embora aborde isso, não chega a demonstrar, o contribuinte faz a prova que acha que é suficiente, adequada para dar suporte. Né? Então, houve, como disseram os conselheiros, a Letícia e o Daniel, houve um esforço do contribuinte para tentar demonstrar, inclusive com planilha, de forma detalhada e tal. Né? Eu acho que aqui falta a DIPJ por inteiro. O ideal é que aqui houvesse também os lançamentos contábeis e os próprios comprovantes de rendimento dos anos anteriores, que detalham esses valores, porque você fecha essa comprovação de uma forma completa, né? Assim, a comprovação da retenção e a comprovação do oferecimento a tributação das receitas, né? Então, me parece que aqui, na linha do que a turma vem adotando, a solução mais adequada seria a conversão em diligência. Mais alguém quer se manifestar? Eu acho que o doutor Camerano colocou muito bem no voto, que não foi comprovado, né? O que ele trouxe foi apenas as fichas da DIPJ, enfim. Poderia já ter aproveitado a oportunidade para juntar os lançamentos e, apesar da planilha estar bem detalhada, não trouxe documentos contundentes, no caso, para diligência, mas considerando os valores e o que foi colocado aí, eu posso acompanhar a diligência, mas confesso que eu estou incomodado em diligenciar no caso em que não foram juntos, os documentos para mim não são, não tem os lançamentos contábeis, enfim, e passou longe, né, de apresentar a documentação que justificasse a gente diligenciar. Ok. Mais alguém? Doutor Carlos. Só para clarear a minha posição, um pouco na linha do que falou o conselheiro Itamar agora, os elementos de prova que estão aqui não comprovam a liquidez e certeza do crédito. Isso, para mim, é claro. Né? Apenas que, para seguir a linha do que a turma vem decidindo, uma vez que a BRJ não disse o que seria, né, necessário, suficiente para comprovação, e houve, né, no recurso voluntário, um esforço para fazer essa demonstração, né, eu acho que é adequado fazer a diligência. Bom, doutor Camerano, temos então uma tendência a baixar os autos em diligência para verificar esse ponto específico aí do oferecimento à tributação desses rendimentos que derem seja ao imposto de renda retido na fonte sobre swap, né? O senhor alteraria o seu voto nesse caso para albergar essa diligência, ou o senhor mantenha o seu entendimento que poderia... Presidente, eu entendo, eu também tive muito trabalho para entender essa situação toda, analisar todos os documentos que estão no processo. Essa dúvida, evidentemente, ela me passou pela cabeça também, mas eu achei que ele já tivesse as oportunidades, já lhe foram dadas para apresentar a documentação que, como vocês falaram, de fato
evidenciasse a tributação dos rendimentos dos anos anteriores. Isso eu mantive a decisão recorrida. Agora, se for o desejo da maioria, eu posso, sim, fazer a solicitação de diligência, mas apenas se for o desejo da maioria, senhor presidente. Senão, eu mantenho meu voto como está. Eu estou perguntando isso, doutor Caminando, porque eu estou sentindo, por parte da turma como todo, da grande maioria da turma, o desejo em realizar a diligência para esclarecer esse ponto específico, né? Por isso que eu estou fazendo esse questionamento ao senhor, né? A gente pode fazer até uma prévia aqui, né, para ver o que a turma acha, e aí depois você simplesmente adequaria o seu voto, para evitar de a gente fazer um voto... Sim, claro. Um voto divergente. Eu acho que está sendo apresentado aí, acredito que uma eventual solicitação de diligência seria hábil de vossa parte, realmente a gente verificar isso. Então, eu vou fazer uma prévia, então, para ver quem é que concorda com a resolução. Presidente, a advogada levantou a mão aí. Doutora Débora? Obrigado, ilustríssimo presidente. Só com relação a doutora Letícia falou que seria com relação às receitas de swap, mas, na verdade, são essas receitas financeiras que se pretende comprovar, não são só as de swap, são todos os investimentos. Só sim. Tá, não são de swap, são de todos os investimentos. Tá, ok, bem observado. Bom, doutor Daniel é pela diligência, né? Doutor Carlos também, né? Doutora Luciana? Também, presidente. Doutor Itamar? Doutora Letícia? Sim. Doutor André? Também concordo, presidente, com diligência. Então, doutor Camerano, se o senhor concordar, né? Senhor presidente? Diga. Sim. Sim. Desculpe interromper. Não, pode falar, pode falar. É uma praxe na nossa turma aqui, quando há esse tipo de questionamento, de dúvidas, né, em que a maioria vai para uma trilha, contrariamente ao voto do relator. O próprio relator tem sucumbido a essa pretensão dos demais conselheiros, né, presidente? É verdade. É verdade. Eu acho isso... Eu não diria sucumbido, é a questão do princípio da colegialidade, não é isso? Exatamente. Eu acho essa solidariedade entre os conselheiros, essa cordialidade de pensamentos, eu acho isso muito interessante. Então, não ia ser aqui um turrão que ia manter o voto apenas por... né? Porque se eu tivesse realmente... eu acho, porque eu também tive essa dúvida, senhor presidente. Também tive, mas trilhei esse caminho porque analisei muito sobre isso e cheguei, olha, as oportunidades foram dadas. Agora, se é o desejo da maioria e dar mais uma oportunidade à interessada para que possa trazer aos autos a evidenciação dessa tributação, eu converto em diligência, sim, senhor presidente. Ok. E o senhor pegou o espírito daquilo que a turma está desejando ver esclarecido? Peguei sim, depois eu converso com eles e a gente faz umas solicitações aí de acordo com o que foi aventado aqui. Perfeito. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Tá ok, doutora? Tá ok, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, então, tá? Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, passemos então ao item 62, conselheiro Itamar. Indústria Têxtil José Daruz, Limitada. Eu pediria o apoio que chamasse o patrono à sala de reunião, por favor. Irei convocá-la, presidente. Qual é o item aí, presidente? 62. 62. Quero dizer para vocês que esse espírito que o
o Camerano acabou de expor, no meu entendimento, é um dos pontos altos dessa turma, né? Eu acho que não existe nenhum... até hoje, muito poucas vezes eu vi determinado ponto ser, digamos assim, invencível, né? Em relação a determinados entendimentos. Então, assim, é o tipo do entendimento, da atitude que eu acho que só engrandece a turma e faz com que o nosso trabalho seja sempre melhor aqui, né? Sim. Muito bom. Possibilita formarmos consensos, né? Sim. É o ideal, né, Carlos? É óbvio que tem certas opiniões que são próprias de cada um, né? E aí é questão de foro íntimo, digamos assim, né? Você tem a sua opinião, tem seus valores, né? Já bem arraigados. Ninguém vai mexer com isso, né? Ninguém vai querer que você mude os seus valores, né? Altere seus valores. Mas eu acho que sempre que possível, como num caso como esse que a gente acabou de julgar agora, é de muito bom tom esse tipo de atitude, entendeu? Doutora Sâmia Ali Salman, OAB São Paulo, 408-584, Advocacia Lunardelli, é isso? Isso, exatamente. Eu não estou vendo a senhora, doutora. Agora sim. Bom dia, seja bem-vinda à turma 1401, ok? Bom dia, muito obrigada. Passemos então ao item, apreciação do item 62, Indústria Têxtil José Daruj, Limitada. Conselheiro Itamar, por favor, com a palavra. Bom dia, doutora Sâmia. Bom dia. Bom, esse processo é um processo simples, porque o auditor, no despacho decisório, analisou o crédito e ele não está sendo discutido em relação aos valores. Aqui, no caso, se refere à atualização dos valores. Se a gente for na folha 8 do relatório, a conclusão do auditor, que ele reconhece os créditos, são nesses valores aí. Aí, no próprio relatório da decisão de piso, alega que, em síntese, os créditos, o que a manifestante alegou inicialmente, que os créditos validados corrigidos são suficientes para compensar os débitos declarados. Ela apresenta no recurso voluntário dela uma tabela que a gente vai analisar no voto. Ela corrige os créditos e apresenta os débitos, e diz que são suficientes. Então, o ponto fulcral dessa discussão é em relação à atualização dos créditos, da suficiência para compensar os débitos. O processo basicamente é isso, e eu passo a palavra para o senhor presidente. Doutora Sâmia, por favor, sua sustentação. Bom, como já adiantado pelo relator, não é um caso muito complexo, nem de muitos detalhes, então eu não vou me prolongar muito, vou ser bem rápida. Essa é uma questão de homologação parcial, justamente por essa questão da atualização dos valores do crédito, para compensar com créditos decorrentes de saldo negativo de RPJ e CSLL, bem como um pagamento indevido a maior apurado nos anos de 1999 e de 2000. E no próprio despacho decisório, o auditor fiscal ele reconheceu os créditos, porém ele entendeu que não eram suficientes para compensar com os débitos, por essa questão da atualização. Bom, então, como já dito aqui, a gente não está discutindo a parte que não foi reconhecida, é só essa questão da atualização mesmo, que pelos cálculos já juntados, a gente entende que o valor é suficiente para ter a compensação integral, para homologar integralmente a compensação realizada. Então, não vou tomar muito tempo de vocês. Então, desse breve exposto, já a defesa apresenta esses cálculos, então nem vou tratar deles aqui. Então, só vou reiterar o pedido para que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão em face do reconhecimento de que o crédito tributário ele é suficiente para, em sua integralidade, homologar as compensações declaradas. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Eu agradeço pela palavra e pela atenção de todos. Obrigado, doutora. Doutor Itamar, com a palavra. Bom,
Eu vou ler um trecho com base no artigo 57, parágrafo 3º do regulamento, utilizando os fundamentos da decisão recorrida. Os créditos reconhecidos foram corrigidos na forma da legislação. Eu estou na folha 10 do voto. Como pode ser verificado pelo exame do status de folhas 438 e 442. Os valores corrigidos, inclusive, coincidem com os apontados pelo interessado na planilha de folha 458. Porém, na operacionalização dos procedimentos de compensação, a DRF não incluiu o crédito referente ao saldo negativo CSLL 2000. Tal fato não comporta julgamento pela DRJ, pois não afeta o crédito reconhecido no despacho decisório recorrido, devendo ser objeto de reexame pela própria DRF. Abarcando aqui as considerações do recurso voluntário, eu coloco: a recorrente reitera as alegações que há direito ao crédito, visto que o próprio auditor fiscal reconheceu o direito ao saldo negativo, falou os valores, né, 13.228.000, 37.008 e 81.000. Repisa que, consequentemente, há direito à atualização e compensação dos referidos créditos. Acrescenta que não há prejuízo aos cofres públicos, porque os créditos da recorrente são suficientes para compensar os débitos que foram declarados ao fisco. Com base nisso, requer, seja conhecido o recurso, né, e provido o recurso, a reforma do acórdão, para se reconhecer o crédito e homologar as declarações. Ora, a julgadora Co foi muito clara e objetiva ao consignar que os créditos reconhecidos foram corrigidos na forma da legislação, conforme folhas 438 e 442. A atualização dos créditos indicados pela interessada, tabela abaixo, foi uma tabela do recurso voluntário. É exatamente igual aos valores constantes dessas folhas que a julgadora Co indicou. Se referem às e-folhas, que são as folhas digitais do processo, né, 876 e 884, indicados acima pela autoridade julgadora. Eu reproduzi a tabela aí, com os valores indicados no recurso voluntário, e as folhas aqui que estão no sistema, que é exatamente os mesmos valores dos créditos, inclusive a data de valoração, que entra naquela discussão da IN 323, que entrou eu vou falar na sequência, que a forma de valoração mudou próximo a essa data. Então, no sistema, tá, essas tabelas aqui, eu fiz o recorte, tá? Apontei os valores comparando com os mesmos, que são os mesmos valores do recurso voluntário, de acordo com a tabela entregue pela recorrente, e prossigo aqui na folha 12. A recorrente não refutou as razões dispostas pela autoridade julgadora de modo a impossibilitar a reforma do que foi decidido. Com efeito, os valores dos créditos estão atualizados corretamente. Ela ressalta em seu recurso que o somatório dos créditos, 409.951,89, é muito superior ao montante dos débitos informados nas declarações de compensação, que somados totalizam 464.822,07. O Fulco, na verdade material, alega que o auditor fiscal se equivoca ao homologar parcialmente as declarações de compensação elaboradas pela requerente, quando deveria tê-lo feito totalmente, porquanto o valor das compensações está dentro dos limites de crédito reconhecido no próprio despacho decisório. No entanto, a tabela apresentada considerando os débitos, não há correção com os acréscimos legais. A interessada só corrigiu os créditos. Os débitos possuem vencimentos anteriores à entrega da DECOM, que é a folha 8, e não foram corrigidos. A tabela indicada na manifestação de inconformidade, reproduzida no recurso voluntário, se refere aos débitos declarados, os quais não estão atualizados. Ou seja, ela atualizou os créditos, mas não os débitos. Para a atualização dos valores, aplica-se o disposto no artigo 28 da IN 210, com a redação dada pela IN 323. Então, se a gente der uma olhada na tabela do recurso voluntário, dos débitos, significa que a gente não tem nenhum dado do período de apuração, eles não estão atualizados. E os valores estão no sistema de acordo com os valores da tabela de crédito, ou seja, foi reconhecido o crédito e eles estão atualizados conforme ela mesma colocou no seu recurso. Então, eles já estão no sistema, então, por isso eu entendo que não há o que ser decidido dando provimento ao recurso voluntário. Por isso eu nego o provimento ao recurso, senhor presidente. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Doutor Itamar, só me tira, eu estou procurando aqui, a transmissão da DECOM foi quando?
A transmissão foi em julho de 2003. Eu coloquei aqui no despacho, só um segundo. Já estava em vigor 22 aí. de julho de 2003. A IN entrou em 24 de abril de 2003. Né? Não, ela entrou em... Ela é de 24 de abril, mas ela foi publicada em, se eu não me engano, 27 de maio. Então, a norma até 27 de maio é um regramento, 28 de maio é outro. Isso está na disposição transitória de todas as outras INs, ou seja, ela alerta que até essa data, 27 de maio, se considera uma data. Após essa data, seria outra para valoração, né? Ok, obrigada. Doutor André? Presidente, minha dúvida, no caso, é com relação ao conhecimento, né? Porque desde o acordo de primeira instância, me parece que a própria DRJ entendeu que essa matéria não caberia a julgamento, que deveria ser objeto de próprio reexame pela unidade fiscal. E pelo que eu entendi do voto também, parece que o conselheiro está entendendo que não há o que se julgar aqui. Então, eu fico com dúvida realmente se seria o caso de conhecer desse recurso, já que se trata apenas de uma matéria de liquidação da própria unidade fiscal. Eu entendo, doutor André, que cabe sim, porque é aplicação do direito, né? Ela está dizendo que deveria atualizar naqueles valores e que seria... de fato, é bem colocado a observação. Só que eu entendo que não tem como prover, porque não é questão de não conhecer. Eu estou conhecendo e dizendo que ela não tem razão. Entendeu? Não é questão de falar, olha, eu não estou conhecendo o que você está me pedindo. O que você está me pedindo já foi feito. Eu não posso te dar o provimento. Porque eu tenho a competência de conhecer o que ela está me pedindo. Entendeu? E que seria uma matéria de direito. Ela está falando, olha, deveria ser atualizado. Eu falando, já está atualizado. Então, você não tem razão. Então, eu parti por essa linha. Doutor Carlos. Em relação a essa questão levantada agora pelo conselheiro André, eu também acho, na linha do que disse o conselheiro Itamar, que é uma questão de direito que mudou, inclusive, com a nova redação da instrução normativa, né? E que diz respeito à norma jurídica de compensação, né? A gente sempre precisa lembrar disso, né? Assim, tem uma norma jurídica de compensação individual e que essa valoração dos débitos e dos créditos diz respeito a essa norma jurídica. Quer dizer, não é uma mera questão de apuração matemática, né? Assim, usou o índice certo, usou o índice errado e tal. Não, é uma questão jurídica de dizer incide ou não incide o acréscimo moratório, né? Incide nos juros, incide a multa moratória ou não incide, né? E é uma questão jurídica e que mudou exatamente nessa época. Então, me parece que é uma matéria que precisa ser conhecida e decidida, nem que seja para dizer que o que foi feito pela autoridade da Receita Federal estava correto. O que me chamou a atenção nesse caso foi que a DRJ expressamente fala que tal matéria não comporta julgamento, né, por ela. Mas, considerando essa questão da IEM, aí realmente entendo que a compensação ela é um procedimento complexo e que comporta também o julgamento do mérito da liquidação. Eu não estou conseguindo abrir aqui, mas assim, foi no despacho decisório ou no acordo de manifestação de conformidade que foi assentado que os créditos não eram suficientes para fazer frente às compensações na sua integralidade? Vocês podem me esclarecer? Não, o despacho decisório, senhor presidente. No despacho decisório. Ele reconheceu os créditos. Inclusive, um detalhe importante aí, que foi pedido em uma das DECOMPs,
Ele reconheceu um valor maior do que foi pedido. Então, e ele disse que não homologou parcialmente, né? E aí, com base, né, ele fez uma valoração, só que a valoração do sistema é outra. Ele anexou em uma planilha nos autos, considerando outras datas. Talvez ele tenha se... Mas aí, no sistema, está a valoração certa, conforme o recorte aí do que eu coloquei no voto, tá? Que é exatamente o mesmo valor que ela colocou na peça recursal. Ou seja, no recurso considerou as taxas corretas. Eu verifiquei uma por uma, vi que está correta, via do sistema, a valoração do sistema está com a data correta, que é 22 de julho, né? Que eu marquei em amarelo. Ou seja, então, por ser matéria de direito, a própria DRJ decidiu, né? Acabou consignando, mas disse, olha, não tem nada que você não me pediu para modificar, eu não posso modificar, porque está tudo correto. Ela está recorrendo, não tem como reformar a decisão, está correta a decisão. Ok. Satisfeito, doutor André? Passemos à votação, então. Conselheiro Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Conselheiro Daniel. Relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Acompanho. Conselheira Luciana. Com o relator, presidente. Conselheira Letícia. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutora? Está bem, muito obrigada. Agradeço pela atenção de todos. Desejo um bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado, você também. Até a próxima. Obrigado. Um minutinho, senhor presidente. Um minutinho, pode ser. Por gentileza, apoio, pode interromper a gravação?